Vou recordar os velhos tempos. Acordo miúdo para passar para a escola. Recordar é viver. Ok. E é o reino de Deus. Nós crescemos em famílias religiosas. Todos os domingos íamos à igreja, ouvíamos a falar de Deus, ouvíamos a falar do reino de Deus. Mas afinal, o que é o reino de Deus? Sejam bem-vindos ao meu podcast. Hoje eu vou falar sobre o reino de Deus. Para entender melhor o que é um reino, aconselho primeiro a assistir os meus vídeos sobre os reinos africanos. No mundo moderno, os reinos quase desapareceram. Hoje temos governos, presidentes e parlamentos. Antigamente, muitos reinos eram construídos com exércitos. Reinos que nasceram de força, muitas vezes de guerra. Mas o reino de Deus é diferente desses todos os reinos. É um reino onde todos são iguais diante do rei. Um reino sem fronteira, sem bandeira e sem passaporte. Um reino que não aparece no mapa do mundo. O reino de Nzambe, o reino de Deus. Mas existe um problema na história. Muitas pessoas falaram em nome desse reino, usaram o nome de Deus para conquistar poder, riqueza. Alguns justificaram guerras, outros escravizaram povos, outros enganaram multidões. Por isso, surge uma pergunta importante. O que realmente ensinou Kipa Vita, Simão Toko, Jesus Cristo, Simão Kimbangu sobre o reino de Deus? Será que eles falaram era um reino político? Um reino cheio de militar? Ou algo muito diferente? É sobre isso que eu vou falar nesse meu podcast. Bloco 1. Um rei sem trono. Quando Kipa Vita, Simão Toko, Jesus Cristo, Simão Kimbangu falavam do reino de Deus, eles não estavam a anunciar o império político. O reino de Deus não tem exército, não tem palácio, não tem soldados. Estão a ver? Naquele tempo o mundo estava a ser dominado por romanos e apareceu o Tibério da Roma. Ele apareceu com uma mensagem perigosa. Naquele tempo, ele disse: o verdadeiro poder não está na espada, está na justiça, na verdade, na compaixão. Estão a ver? Era uma revolução silenciosa. Os bajuladores daquele tempo falaram: não, esse é maluco. O poder não vai estar na espada. O poder vai estar na verdade. Esse é maluco. Quando você é diferente, os fakes nunca vão gostar. Bloco 2. Um reino que ameaça os poderosos. O reino de Deus, diante de Deus, o rei e o pobre têm o mesmo valor. Para o sistema de poder, isso era uma ameaça. Se todos são iguais, então ninguém tem o direito absoluto de dominar os outros. Estão a ver? Por isso, muitas vezes, essa mensagem de Deus foi combatida e manipulada. A Bíblia foi historicamente usada por séculos para justificar a escravidão. Esse foi um dos maiores problemas na história religiosa. Até hoje existem países que falam: nós vamos escravizar outras pessoas porque Deus falou. Existem guerras religiosas. Estão a ver? Esse é um problema que existe até hoje. Bloco 4. O reino invisível. Naquele tempo, no Maquela do Zombo, o Simão Toko só falava do reino de Deus. Os nossos pais que nasceram no Maquela, Antaia, contavam também a história do Simão Toko. Ele só falava do reino de Deus. Talvez por isso o reino de Deus seja tão difícil de controlar. Ele não pode ser conquistado com soldados. Não pode ser comprado com riqueza. Não pode ser imposto com leis.
O reino de Deus aparece em lugares simples. Aparece quando alguém escolhe a justiça em vez de vingança. Aparece quando alguém protege o fraco. Aparece quando alguém diz a verdade mesmo quando isso custa caro. O reino de Deus é tão simples. O reino de Deus também vive no teu coração. No final, os grandes impérios da história caíram, reinos desapareceram, fronteiras mudaram ou fronteiras foram feitas, mas a ideia do reino de Deus continua a atravessar os séculos. Talvez porque esse reino não depende de poder, depende da consciência. E talvez a pergunta mais importante não seja quem fala em nome de Deus, mas sim quem está realmente a viver segundo o reino de Deus. Porque falar em nome de Deus é fácil. É difícil viver como um cidadão dele. Hoje existem muitas igrejas, mas os problemas nunca acabaram. Nzambe Apungo, este é o meu podcast, ninguém volta vazio em casa. Vou recordar os velhos tempos. Acordo miúdo para passar para a escola. Recordar é viver. Ok.